assim que Jesus nasceu, ele foi crescendo. A Bíblia até tem um texto que diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e de Deus também. E a gente vê o episódio dele agora lá no templo, aos 12 anos de idade, e com uma capacidade tremenda, espantando as pessoas, assim, no sentido da sabedoria que ele tinha já nessa idade. Então a gente vê que o Espírito Santo acompanhou a Jesus na sua infância também, né? Desde o nascimento, você vê, ou antes do nascimento. O anúncio dele já foi ligado com uma ação do Espírito Santo. E aí a gente pode ver também que esta atuação do Espírito Santo, que começou já na geração de nosso Salvador, continuou todos os dias. Você falou aí, o primeiro episódio que a Bíblia narra a respeito de Jesus foi justamente esse. A época da Páscoa e tudo mais, a festa anual que acontecia em Jerusalém, naqueles tempos, e Jesus já estava ali absorto, vendo aquele sacrifício que se realizava, os cordeiros que eram sacrificados, e o Espírito Santo ia revelando a Jesus a sua identidade e a sua missão. Sim. É interessante que você lendo a Bíblia, você vai percebendo isso. Jesus foi tomando consciência de quem ele era e também da missão que ele veio cumprir. Aos poucos, o Espírito Santo lhe foi revelando diariamente. E aqui também, Jonathan, eu acho que é interessante, pastor Emanuel e os telespectadores lembrarem que Jesus, uma vez no Sermão da Montanha, disse que basta cada dia o cuidado. Às vezes nós somos apreensivos, nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã, se no final do mês o dinheiro vai ser suficiente, enfim, aquelas coisas todas, assim, né? O filho vai casar, arrumar namorada, você vai ver bem, enfim, muitas preocupações. Jesus nos ensina na prática, no relacionamento com o Espírito Santo, que cada dia o Espírito Santo dava a agenda dele para aquele dia. Sim. Isto foi antes mesmo dele começar o ministério dele. Nesse período, até os 30 anos, o Espírito Santo também lhe dirigiu. É lógico que depois do batismo, que eu acho que você vai falar daqui a pouco, aí então a manifestação foi mais abrangente, foi mais pública, mas ser dirigido pelo Espírito Santo foi a experiência diária, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo da vida de Jesus. Então, pastor, ser conduzido pelo Espírito Santo é ter um padrão de vida conforme a vontade de Deus, porque ele vai determinando, conforme o pastor falou, né? E inclusive, se tiver uma dúvida, perguntar para ele também, né? Exatamente. Agora eu fiquei pensando, chega um momento agora que a Bíblia não relata tudo, mesmo porque a Bíblia disse, a própria Bíblia disse que se fosse relatar tudo, não teria livros, caberia. Muita coisa. Mas chega um momento na vida de Jesus que aí acontece um negócio espetacular. Porque aí nós vemos presentes no batismo de Jesus, não apenas só ele e o Espírito Santo, mas existe também a voz do Pai, não é isso? A voz do Pai. Aí a trindade toda, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A revelação mais completa para as pessoas do ungido, do Messias. A lição fala, foi batizado e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E a voz de Deus, esse é o meu Filho amado em quem me compraz. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez a trindade unida no plano da redenção. Sim. Eu acho impressionante que ali a gente vê realmente aquilo que o senhor tinha falado, pastor, ele obedecendo à voz do Espírito Santo. Porque era para se entender que agora a pessoa cheia do Espírito Santo, como Jesus, ele agora já saísse, fala, João Batista, agora deixa eu pregar que já está uma igreja cheia aqui, eu vou fazer um sermão para esse povo aqui. E já começasse a pregar, mas ele sai e o Espírito Santo fala, agora você vai para o deserto. Vai ficar quietinho lá. E ele não questiona. Ele vai para o deserto e fica lá 40 dias. Olha, Jesus, a essa altura, nós falávamos há pouco que ele foi tomando consciência da sua personalidade, da sua missão aos poucos. A essa altura, ele já tinha plena consciência de quem ele era. Ele era adulto, tinha cerca de 30 anos, e no momento que o Espírito o dirigiu para ser batizado, ele foi. João o batizou no Rio Jordão, como o pastor Emanuel acabou de ler no texto bíblico. Agora, dali, como você falou, ele foi dirigido ao deserto pelo Espírito Santo. E é interessante, se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 1, ali fala que o Espírito Santo o levou ao deserto com o objetivo de ser tentado pelo diabo. Até parece um paradoxo. Então quer dizer que o Espírito Santo vai me levar para o deserto para ser tentado. Mas fazia parte do plano da vida de Jesus, porque Jesus, Jonathan, ele veio a este mundo para cumprir especialmente
dois lados da sua missão, vamos dizer assim, dois aspectos mais importantes. Primeiro, a redenção do homem, Sim. da humanidade. E segundo, para colocar fim a um conflito entre Deus e Satanás, que já havia começado lá na eternidade, antes dele vir a este mundo. Exato. Então agora ele sabia que ele começou o trabalho de resgatar e de salvar a humanidade, mas para isso ele teria que passar por um conflito frente a frente com o grande inimigo de Deus, Sim, que é sim. Satanás. E o Espírito Santo falou, olha, a sua agenda hoje diz o seguinte, você vai para o deserto. E mais, fique lá, espere trazer comida para você, um anjo vai trazer. Ele esperou 40 dias por isto e só comeu quando finalmente o anjo veio assisti-lo e alimentá-lo como o Espírito Santo havia lhe instruído. Ou seja, ele passou nesse teste, porque na realidade, se ele não passasse nesse teste, a gente ia dizer que ele não sofreu tanto assim, né? Ou de repente alguém dizia, eu sofri muito mais. E a gente percebe que desde o princípio da sua vida, Satanás começou a atacá-lo de forma direta. É verdade. Agora, você disse se ele não passasse no teste, olha, se ele não passasse, nós não íamos fazer mais nada, porque todos nós estaríamos perdidos. Com certeza. Porque o teste ali, se Jesus tivesse pecado, né, tivesse cedido à pressão do inimigo num item que fosse, então a humanidade estaria para sempre perdida e Deus, no grande conflito contra Satanás, teria perdido o grande conflito. Esta foi uma possibilidade real. Agora, eu acho interessante quando as pessoas que estudam a Bíblia falam assim, não se preocupe, eu já fui no fim do livro e ele vence no final, né? E essa é a nossa alegria. Essa parte bonita, e isso é uma verdade mesmo. É verdade. De vez em quando é bom ir no final do livro, né, João? De vez em quando é bom mesmo. Se empolgar.